Hello, Maria do meu coração. Hello, minhas queridas mães CEOs. A gente está aqui hoje para falar de um tema que foi pedido por vocês. Um tema que, na verdade, todas as vezes em que eu pergunto ou que faço algum tipo de pesquisa, sempre aparece. Então, eu decidi mostrar para vocês um pouco de como eu faço para ter a minha rotina com relação à questão do dinheiro, controle financeiro, o que está por trás aqui dos meus controles. Abrir um pouco esse bastidor para vocês, porque eu acho que faz parte do nosso papel também. Caso você seja, a gente vai falar um pouco sobre isso, você tenha esse perfil um pouco mais controlador, é importante sim que você seja essa pessoa na sua casa que faça esse tipo de controle financeiro. Isso serve tanto para o controle financeiro do seu negócio, caso você tenha um negócio, como também para o controle financeiro da sua casa. É importante a gente ter essa relação mais próxima, sim, com o dinheiro. Infelizmente, a gente sabe que ao longo aí da história, as mulheres, elas, pra vocês terem uma ideia, né? Nem bolso a gente podia usar, porque a gente não usava carteira. Então, o dinheiro realmente ficava sempre com a posição do marido. Só que eu vejo muitas vezes alguns relacionamentos é, empacando ou não dando certo, exatamente pela questão do dinheiro. Porque aí começam as brigas, começam as acusações, e a gente sabe que isso é uma realidade que a gente vive. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver é com quem fica essa responsabilidade. Fica com o marido, fica com a esposa, fica com os dois, um controla e apresenta para o outro. Cada família vai ter o seu modus operandi. Eu vou dizer como funciona na minha casa e como tem funcionado durante aí mais de 18 anos, né? A gente vai fazer agora 19 anos de casado e sempre funcionou dessa forma. Ah, Vanessa, só existe essa forma? É a forma mais correta? Claro que não, vocês na sua família vão encontrar a melhor forma. Mas o que não dá é para a gente negligenciar. Tipo, eu acho que ele está cuidando disso, ele acha que você está cuidando disso, e aí depois aparecerem os problemas, né? As contas, as dívidas, e aí a gente não sabe muito como lidar com isso, e isso pode acabar numa crise matrimonial, que não é o que a gente quer, né? Então, eu vou começar mostrando para vocês e compartilhando a tela. E aí a gente vai falar um pouquinho nesse início sobre exatamente sobre como vocês vão ter essa conversa. Vamos chamar uma conversa difícil, porque pode ser que no celular seja uma conversa um pouco mais difícil, mas que vocês vão precisar ter, para que daí a gente possa, né, dar continuidade. É sempre importante lembrar que, na maioria dos casos, os homens eles têm uma visão mais racional, mais pragmática, mais objetiva. Não quer dizer que nós, mulheres, não tenhamos essa mesma, posição. Depende também muito do seu perfil comportamental. Eu sempre bato nessa tecla. As pessoas que têm um perfil comportamental, por exemplo, de conformidade, são pessoas excelentes para controlarem números, dados. Então, isso é muito importante. Pessoas, às vezes, que têm um perfil comportamental mais de influência, são pessoas que não querem muito se preocupar com dados, com números. Então, acaba que a gente tem essas diferenças, tá? Então, voltando aqui ao que a gente estava falando. Como que eu controlo as finanças da minha casa? Eu vou abrir os meus bastidores. Antes da gente entrar nesse ponto, é preciso a gente entender qual é o perfil que cada um na sua casa tem. Então, o seu perfil é de uma pessoa mais detalhista, que gosta de controlar mais números, que tem já essa facilidade? Se você tem esse perfil, que bom e que seja você essa pessoa que vai controlar e detalhar esses números para a família. Como eu estava dizendo, muitas vezes os relacionamentos eles acabam por um problema que é o problema do dinheiro, ou a falta do dinheiro, ou a falta de controle sobre o dinheiro. E aí, por isso, como eu estava dizendo, a gente aqui em casa já tem mais de quase 19 anos aí de casado, e nesse período todo sempre fui eu que estive à frente desse processo. Ah, por quê, Vanessa? Porque, primeiro, porque eu trabalhava numa empresa em que eu era a gestora financeira da empresa, e aí eu já tenho essa habilidade, e segundo, porque eu gosto mesmo de ter esse controle, eu sou uma pessoa que controlo mais. Então, por isso, acabou que esse perfil, né, por eu ter esse perfil, eu e meu marido, a gente combinou
que seria dessa forma. É importante sim ter essa conversa. Para alguns eu sei que vai ser uma conversa um pouco mais difícil, mas alguém precisa controlar. Fato é esse, ou você ou ele vão precisar controlar. E aí a pergunta que eu deixo aqui para vocês refletirem é: o dinheiro é dos dois? Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo, às vezes, os dinheiros serem separados. Tipo, ah, esse é o dinheiro dele, ele paga essas contas, esse é o meu dinheiro, eu pago essas contas. Isso acontece muito quando os dois trabalham, né? E, na verdade, o dinheiro é dos dois, é da família. Quando a gente tem essa visão de unicidade, dificilmente a gente vai ter um problema no relacionamento por conta disso. Os problemas vão ser outros, óbvio, né? Sempre terão problemas. Mas, assim, a visão é de compartilhamento, de unicidade, de que os dois estão juntos no mesmo barco, que os dois têm as mesmas metas, os mesmos objetivos. Então, é importante, sim, para toda mulher ter esse tipo de visão. É claro que eu sei que muitas vezes pode ser que não funcione assim na sua casa, que está funcionando muito bem, ok, obrigado, com os, né, com valores separados, mas se são separados, que os dois façam o controle, né? Que não fique um empurrando para o outro e muitas vezes gerando briga, atrito. Ah, eu achei que você quer pagar essa conta, você não pagou. Então tem que ter o dono da conta. Quem é a pessoa que vai ser aquela que vai dizer sim ou não, né? É claro que vai ter uma conversa, um partilhamento. Mas é o dinheiro só, uma conta só. Pode até ter mais de uma conta, mas todo o dinheiro ele precisa ser é, fiscalizado, vamos dizer assim, né? Precisa ser analisado. De onde está vindo o dinheiro, de onde para onde esse dinheiro está indo, o que sobra, dá para investir, não dá, temos reserva financeira ou não. Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Combinado, então? Então, eu quero que vocês reflitam sobre essa questão. Sobre a questão do dinheiro, se ele é dos dois, se não é, por que não? Por que não ser junto, né? E quem é o dono dessa organização? Quem vai ser o dono dessa organização? Vai ser você ou vai ser o seu marido? Então, por isso que é importante. E aí a gente tem algumas crenças, né, sobre o dinheiro, não são poucas, são muitas, mas eu vou trazer essas crenças aqui porque pode ser que em uma delas você também se sinta com, né, com essa mesma crença. Então, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, são coisas que a gente ouvia quando a gente era criança. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com dinheiro por conta de crenças. A gente trabalha isso lá no programa Mãe CEO, trabalha também no programa Encontre-se, porque crenças, elas são fortalecedoras, ou para te limitar, ou para te impulsionar. E essas limitações fazem com que a gente, às vezes, muitas vezes, deixe de viver uma vida extraordinária. Então, algumas outras que eu tenho aqui, né? Quem é rico, nasceu rico, nunca sobra dinheiro, preciso ganhar mais dinheiro. Ficar rica não é uma habilidade que se aprende. Tem gente que acha que a pessoa já nasceu rica, ela só vai ser rica se ela nasceu rica, se ela nasceu em berço de ouro, né? Como se dizia antigamente. Então, como é a sua relação de dinheiro? Como era isso com seu pai, com sua mãe? Tinha muita briga pelo dinheiro entre os pais? Eu ouço muitas pessoas falarem isso, né? E pode ser que essa seja uma realidade também que você tenha vivenciado e que você esteja repetindo agora. Os pais brigando por conta do dinheiro, muitas vezes por conta da falta do dinheiro, ou porque um se excede, gasta demais e não tem esse controle. Então, quais foram os acontecimentos do dinheiro na sua infância? Coisas que impactaram você e que fizeram com que você quisesse uma distância do dinheiro, do tipo, isso não é para mim, eu não tenho habilidades com isso e também não quero aprender. Eu tenho um lema assim que tudo pode ser aprendido. Eu posso aprender qualquer coisa. É claro que eu sei das minhas limitações, eu posso aprender qualquer coisa desde que aquilo faça sentido na minha vida, óbvio. E eu acho que já está mais do que na hora que esse tipo de conversa exista entre as famílias, né? Entre o marido e a mulher. Sem contar, né, sem falar da educação financeira para os filhos, que é uma coisa que a gente muitas vezes negligencia, ou porque a gente não quer que os filhos participem do problema, por quando o dinheiro a falta do dinheiro é um problema, ou porque a gente quer colocar eles numa redoma ou não se dá conta e simplesmente esquece de ensiná-los sobre o dinheiro, né?
Então, tem gente que fala que é melhor ter amor do que dinheiro, como se fossem coisas antagônicas. Dinheiro não traz felicidade, essa é a mais clássica, eu acho, né? Dinheiro é raiz de todo mal, dinheiro é suado, dinheiro é sujo. Para o dinheiro é suado, inclusive, eu vi muito na minha infância. Dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, é, o seu pai trabalha duro, né? Ou então, seu pai não é o dono da Coelba, que na época a gente morava em Salvador, e lá a companhia de luz se chama Coelba. Então, assim, sabe essas coisas que vão te, de certa forma, te impregnando e fazendo com que você fique com essas crenças limitantes. Né? Dinheiro é sujo, se você não nasceu rico, nunca será rico, investimentos são para pessoas ricas, então, quando que uma pessoa que não tem uma condição ou que não sobra dinheiro vai pensar realmente em investimento? Ela não consegue escalar nesse nível. Por quê? Porque ela está com aqueles pensamentos. Eu vivo para pagar boleto, eu vivo para pagar conta. E são pessoas que normalmente estão vivendo no automático. Eu não estou dizendo que existe um mundo de Alice e que essas coisas não aconteçam e que, porque você tem uma vida. Não. A vida que eu construí, né? Eu e meu marido, nós construímos até hoje, foi fruto de muita reserva financeira, foi fruto de acompanhamento do que a gente gastava, planos e metas definidos, o que a gente queria alcançar naquele ano, o que a gente queria alcançar e quer alcançar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, são, fazem parte do planejamento. Eu não sei se você já assistiu a aula de planejamento. Se não assistiu, é importante, porque vai te dar essa visão de como a gente faz o nosso planejamento todos os anos, mas assim, é mais para que você vá pensando sobre essa possibilidade de sim, de ter uma vida próspera. Nós somos imagem e semelhança de Deus, eu não canso de dizer isso. Quando a gente tem essa identidade fortalecida, a gente consegue criar forças para seguir em frente e para encarar esses desafios que são os desafios diários, seja com dinheiro ou com qualquer outra coisa, de um lugar é, de um lugar mais forte, em que a gente encara o problema, em que a gente entende, bom, eu tô com uma dívida, beleza, o que que eu posso fazer para resolver essa dívida? É fazer mais dinheiro? É renegociar a dívida? É transferir essa dívida renegociando com um banco que vai ter uns juros mais barato? E não empurrar com a barriga. Quanto mais você empurrar com a barriga um problema que você vive hoje, pior esse problema vai ficar. Ele não vai magicamente se resolver, ele só vai agravar. Então, por isso que eu falo, é muito importante que a gente tenha essa, essa visão de que sim, é possível prosperar, é possível sim ter uma conversa difícil. Inclusive, só abrindo um parêntese aqui, ontem eu tive uma conversa difícil com meu marido, e a gente, vira e mexe, a gente tem conversas difíceis, mas assim, que não tinha nada a ver com esse assunto, era sobre um outro assunto. E que, claro, a conversa não acabou bem. É claro que ele ficou chateado, é claro que eu fiquei chateada. Mas hoje a gente já conversou e ficou tudo bem. Então, são coisas que a gente vai alertando a pessoa que está do nosso lado sobre como é viver também, experimentar, vivenciar essa prosperidade. E não é no mundo de Alice, óbvio. Mas é tendo conversas difíceis, é enfrentando os problemas. Tudo isso a gente conversa lá no programa Mãe CEO também, tá? Então a gente já falou aqui sobre crenças, a gente já falou aqui sobre a discussão, né, de quem que é o dinheiro, se o dinheiro, embora dois ganhem, se o dinheiro é dos dois, se um ganha só também, né? E você hoje está cuidando do seu lar, você também está economizando, então você também, de certa forma, está sim sendo essa mãe CEO, né? Que não é só aquela coisa que a gente às vezes fica com vergonha de dizer, né? Eu sou dona de casa. Meio com vergonha de dizer, não, você está deixando um legado, você está cuidando da sua família, você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando das suas finanças, né? As finanças da casa, você controla o orçamento da casa, então vamos assumir esse lugar de dona de casa, mas também com todo esse outro papel que a gente dá, o suporte de um lar, de uma família, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro passo, e aí a gente já vai entrar propriamente nas planilhas que eu até trouxe aqui para mostrar. Quem estiver na aula vai receber a planilha também, tá? Então, primeiro passo, né? O primeiro passo de tudo é levantamento de todas as despesas. Então, inserir numa planilha
E essa planilha ela é uma planilha super simples, em que você vai somente digitar lá a data, o nome da empresa que você está pagando, né? Para quem você está pagando a despesa, com que frequência você paga aquela despesa, se é mensal, se é anual. A gente tem aí PVA de carro, que é anual. Você vai inserir numa planilha simples. Eu vou compartilhar a planilha aqui com vocês. E nessa planilha, ó, vamos ver se vocês estão vendo a planilha aí. Na planilha, você vai controlar os pagamentos do mês. Então, aqui, normalmente, eu coloco a data em que aquele pagamento eu realizo. Então, se é no dia primeiro, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Você vê que tem vários 5 aqui, porque tem muita coisa que eu pago no dia 5. E assim vai. Aqui você vai colocar tudo o que você paga. Que conta é essa? É água, é luz, é escola, né? Qual que é a classificação desse pagamento? Por que é importante isso? Para que depois, num determinado momento, você possa fazer um filtro e avaliar quanto você está gastando com alimentação, quanto você está gastando de despesas pessoais, quanto você está gastando com habitação. Então, é legal você fazer esse filtro. Qual é a periodicidade? Eu faço esse pagamento mensal, faço pagamento anual? Está ou não está no débito automático? Eu não recomendo, inclusive, que você utilize débito automático, a não ser que valha muito a pena o desconto. Então, às vezes, as concessionárias elas dão desconto para você se você colocar no débito automático, mas você tem que ficar muito atenta, porque muitas vezes pode acontecer, muitas vezes não. Pode acontecer, e isso já aconteceu comigo, de a conta vir errada, vir a mais, né? Ter algum erro, alguma coisa assim da concessionária, ou eles simplesmente mudarem o contrato, principalmente concessionárias de telefonia. E aí a gente tem que pagar um valor a mais, e quando você vê, já foi debitado na conta, e aí vai ficar mais difícil de você negociar esse valor. Então, por isso eu recomendo que você não trabalhe com débito automático, a não ser que não, né, vale a pena o desconto na negociação. E aqui o tipo de despesa, né? Ela é uma despesa essencial, a gente vai mostrar aqui quais são as despesas essenciais. Ela é uma despesa variável, é um investimento. Eu não vou entrar aqui no mérito se é custo ou se é despesa, né? Existe essa diferença, principalmente na área empresarial. A gente não vai entrar nisso aqui, a gente vai tratar tudo como despesa. E aqui a gente vai entender que existe também aquelas despesas que são um investimento que você está fazendo, que na verdade não é propriamente a palavra despesa, mas é um dinheiro que está saindo da conta para uma determinada situação. Então, por isso que a gente vai classificar esse pagamento que você está fazendo, tá? Às vezes um consórcio que você paga mensal, né? E aí a gente pode considerar isso aí como um investimento a grosso modo. E aqui no mês, o que que a gente coloca, né? Qual foi o valor que eu paguei? Então, digamos que eu paguei R$ 100. Qual foi o banco que eu paguei? Eu deixei algumas opções aqui, mas você pode escrever mais opções, tá? Elas ficam mais abaixo na planilha. Qual que é a modalidade desse pagamento, né? Como foi que eu paguei esse pagamento? Eu paguei com um cartão de crédito? Eu paguei com um saldo de algum aplicativo? A gente hoje tem no mercado alguns aplicativos em que as pessoas fazem um pagamento e recebem cashback. E aí, com aquele saldo, você pode fazer pagamentos. Então, eu coloco aqui saldo de aplicativo porque não foi, saiu da sua conta. Foi um extra, vamos dizer assim. Foi saldo em conta, ou seja, foi direto da conta, né? Foi dinheiro, às vezes você sacou um dinheiro e você vai lá e paga em dinheiro. Ou às vezes você trabalha num comércio que você recebe muito dinheiro, esse dinheiro pode ser que você, né, use para pagar contas da casa, e aí com isso você pagou em dinheiro, ou foi no cartão de débito. Então é importante você saber como foi que eu paguei essa conta. Por quê? Porque lá na frente também, até para, né, para você não precisar guardar tantos comprovantes e para você poder lembrar, pode ser que lá na frente alguém questione, olha, você não pagou essa conta. E aconteceu já várias vezes comigo, por exemplo, eu fazer um agendamento no banco e o pagamento não ser realizado. E aí eu tenho que procurar o comprovante desse agendamento e eu ver aqui, bom, como foi que eu fiz esse pagamento, né? E aí eu colocar qual foi o banco e o status. Aqui em status é livre. Normalmente eu coloco
ok, de ok, eu já fiz o pagamento da conta, coloco a data, ok, em, digamos, né, dia 6 de fevereiro e pronto. Ou eu posso colocar agendado para, sei lá, 10 de fevereiro. Pode ser que sim. Para que eu também veja se eu paguei com atraso ou não, se eu esqueci daquela conta. Então, é legal, como que eu faço, né? No meu dia a dia, aqui trazendo a minha realidade. Existe o dia em que o dinheiro entra, que é um dia fixo, e aí, com base nisso, nesse mesmo dia, ou 1 ou 2 dias depois, eu faço todos os pagamentos. Ou eu agendo, quando é uma data muito futura, ou eu já pago logo esses pagamentos. Por que que é legal você pagar em dia? Aumenta o seu score. Com o seu score aumentado, você consegue melhores negociações com os cartões de crédito. Então, essa coisa de que, eu esqueci, mas foi só um dia. Além de você estar pagando juros, você está baixando o seu score, o seu CPF. E isso não é legal. Do mesmo jeito que você pode aumentar esse score quando você paga antes da data, quando você mostra para aqueles fornecedores, né, para os clientes ou fornecedores, de que você é uma boa pagadora. Então, por isso que é importante, sim, a gente ter esse controle, não só por conta dos juros, mas também por conta dessa questão do score, tá? Então, essa planilha aqui é a parte em que a gente trabalha todo o fluxo de pagamento. No final dessa planilha, a gente tem aqui o acompanhamento, né? O total de quanto que você gastou naquele mês. E também você vai colocar aqui qual foi o total da sua receita, que a gente vai falar mais aqui para frente. Mas e aí você vai conseguir ver quanto eu ganho e quanto eu estou tendo de despesa, para que você possa entender se está sobrando ou está faltando dinheiro. E aí você começa a ter uma clareza. Não é para entrar em desespero se não estiver sobrando ou se estiver faltando, mas é para a gente encarar a realidade. E aí você tem duas opções. Você pode simplesmente pensar em rendas extras, para você fazer renda extra, para você cobrir essas despesas, ou você pode diminuir, ou as duas coisas, né? Ou você pode diminuir as suas despesas. Então, vamos ver com o que que eu estou gastando. Muitas vezes, eu vou dizer aí que os gastos, eles aumentam quando a gente quando a gente soma todas as pequenas compras que a gente faz. É assim, é só R$ 5, é só R$ 10, é só R$ 50. E nisso você vai ficando, quando você vai somando, foi R$ 1.000 aí nessa brincadeira, das pequenas coisas. Então, por isso que é importante ter um planejamento, que é o próximo passo que a gente vai falar aqui. Então, voltando lá no nosso guia, né? Que eu gosto de ter um guia aqui para a gente não se perder. No primeiro passo, então, a gente faz esse levantamento das despesas, faz o levantamento também de todas as receitas, e aí um ponto muito importante aqui, que é nós precisamos separar o que é despesa da minha empresa e o que é despesa, desculpa, o que é receita da minha empresa, receita e despesa, e o que é receita e despesa particular. Então, se você tem uma empresa, você precisa ter um prolabore. O que que é o prolabore, Vanessa? É o pagamento que a sua empresa faz para você por você estar ali presente. Por que que é importante ter o prolabore? Porque no prolabore você também já está pagando o seu INSS. A gente sabe que daqui a 20 anos, quando provavelmente você vai estar se aposentando, 20, 25 anos, a gente nem sabe se a gente vai receber essa aposentadoria. E nem é para fazer conta de que se receba essa aposentadoria. Mas, de qualquer forma, é um dinheiro extra. Vamos pensar assim. Vamos pensar que é uma fonte extra que você vai ter quando você estiver mais velha. Então, por isso que é legal pensar também nessa questão do prolabore. E também para essa organização financeira. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na minha empresa, na empresa familiar, né, na empresa da minha família, em que eu era sócia, mas eu só não ia lá, e aí eu resolvi. Primeiro, eu ganhei experiência no mercado de trabalho, então eu trabalhei 3 anos aí na Ambev, pode-se dizer que 3 anos na Ambev é o equivalente a uns 10 anos de trabalho. E aí o que que eu fiz? A primeira coisa.
Era tudo bagunçado financeiro. Por quê? Porque o meu pai, ele era a única pessoa que fazia tudo. Então, ele corria atrás de fornecedor, ele corria atrás do pagamento dos clientes, ele também tinha que fazer as medições, ele também tinha que estar na obra, ele fazia tudo. Ele tinha equipe, mas não para gerenciar isso, que ele achava muito importante, que era o dinheiro, óbvio, e ele não tinha braço para acompanhar tudo isso. Então, o que que eu fiz? Eu falei, pai, eu vou cuidar dessa parte e vou organizar isso para você. Nisso eu fui ficando nessa área da administração administrativo-financeira. A primeira coisa que a gente fez foi separar as contas. Separar o que que é do CNPJ e o que é da pessoa física. Então, o que acontecia às vezes? O dinheiro que entrava era para pagar a luz de casa, era para pagar a escola, né, do meu irmão, faculdade, enfim, era para pagar tudo isso. Só que, na verdade, não estava certo, porque tinha que ser separado. E aí a gente não sabia se a empresa estava dando resultado, se a empresa estava dando prejuízo, quem que estava fazendo com que a empresa desse aquele resultado. Então, por isso que é importante você já desde agora pensar nisso também. Ah, Vanessa, mas eu sou MEI, eu, eu faço bolo em casa, eu faço salgados, e acaba que esse dinheiro é realmente para pagar as contas. Só que se você pensar dessa forma, o que que vai acontecer? O seu negócio não vai crescer. Porque você vai ter a sensação de que você tem um dinheiro extra. Só que o negócio, para crescer, ele precisa de investimento. E você está deixando de investir no seu negócio para simplesmente usar aquele dinheiro para gastar para sua família. Então, por isso que é importante ter essa consciência. Agora, se você quer realmente manter a vida do jeito que está, com esse mesmo padrão, sem pensar em crescimento do seu negócio, ainda que ele seja um micronegócio, tudo bem, vai fundo. Mas esse negócio ele está fadado a fechar. Então, por isso que é importante a gente separar, tá? Ah, mas eu uso essa receita hoje para manter a minha família. Então, ok. Então, não vamos tratar isso como um negócio, vamos tratar isso como uma receita para manter a família. Mas é importante pensar que, se você começa a crescer muito, você vai precisar separar esse CNPJ desse CPF, tá? Aí a gente vai falar de classificação. Então, o que acontece com as despesas? Vamos tratar tudo aqui como despesa, não vamos separar o que é custo de despesa, tá? Para ficar mais fácil e didático aqui. As despesas essenciais são aquelas despesas em que, ainda que eu pare de trabalhar, ainda que a receita, né, que o dinheiro pare de entrar, eu vou ter que pagar, não vai ter jeito. Do que eu estou falando? Eu estou falando de água, eu estou falando de luz, condomínio, se você mora num condomínio. Estou falando de internet, porque sem internet hoje a gente também não consegue trabalhar. Eu estou falando de saúde para alguns, outros, ok, né? Vai precisar cortar saúde como essencial e vai deixar de pagar o plano de saúde, tá tudo bem, mas eu coloquei aqui como essencial. E a alimentação. Vocês concordam que se eu parar de pagar a água vai ser cortada? Se eu pagar de pagar a luz vai ser cortada. Se eu ficar muito tempo sem pagar o condomínio vai me processar e eu posso até perder o meu apartamento, então, ou a minha casa, ou ter que ser despejado, né? E aqui entra também a questão do aluguel, se você mora de aluguel, entra também como despesas essenciais. Então, são despesas que eu não tenho como deixar de pagar. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar, num determinado momento aqui da nossa conversa, fazer uma conta para calcular a nossa reserva de emergência, tá? Aí, outra classificação, que são as despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São despesas que nem todo mês eu tenho. Por exemplo, lazer é algo que é variável. Pode ser que tenha um mês que eu não gaste com lazer, que eu não sobrou, que eu não tenha dinheiro para isso. Pode ser que eu não vá no salão, uma viagem, um curso que você compre, um restaurante que você vá, né? Então, são despesas que a gente vai considerar aí como variáveis. Essas despesas, se eu deixar de pagar, né? Se eu deixar de gastar com isso, vocês concordam que a gente vai viver? Não vai deixar de viver, né? Então, por isso, o lazer, salão, viagens, tudo a gente vai considerar tudo como variável. E os investimentos, Vanessa? Investimentos, a gente vai tratar o dinheiro que eu separo para a reserva de emergência, se eu ainda não tenho essa reserva de emergência, e o dinheiro que eu separo para as minhas metas
de médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu quero viajar em 2025. Então, eu já fiz um levantamento, eu já sei quanto que vai custar essa viagem, e eu sei que essa viagem vai custar um valor, e eu vou dividir esse valor em meses que faltam para eu pagar essa viagem. E aí eu sei o quanto eu vou precisar guardar, que é a minha reserva, para a minha meta do futuro. Que pode ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não importa. Mas isso já, a gente já começa a entrar na questão do planejamento, tá? Outra sugestão que eu vou dar para vocês aqui, que é a sugestão de quanto a gente vai ter que gastar com cada uma dessas despesas. Então, é o 50, 30, 20. Eu vou entrar aqui na planilha para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui. Quanto que entrou do meu salário, né? Quanto que entrou? Quantos por cento vai para essencial? 50%. Então, digamos que aqui o meu salário tenha sido, sei lá, 2.000. Aí ele já vai calcular aqui para você. Quanto desses 2.000 eu vou ter que gastar com despesas essenciais? Ah, vai ser R$ 1.000 com as despesas essenciais. Quais são as despesas essenciais, Vanessa? Estão aqui também nessa planilha separadinho, ó, para que a gente possa ter uma ideia. Então, aluguel, condomínio, moradia, alimentação, energia, internet, saúde, celular. São coisas que são essenciais. Celular hoje em dia é essencial, né? Se a gente fica sem comunicação, a gente também não consegue trabalho, a gente não consegue é, se comunicar com as pessoas e fica, né, fica difícil mesmo o processo. Então, é essencial, sim. E outras que você queira. Então, digamos que aqui tudo, né, vou colocar tudo aqui, seja os R$ 1.000 que a gente, né, é, separou. Digamos que não, ah, Vanessa, está dando 1.500. Opa, temos aqui um problema. A gente está gastando 75% da nossa receita com despesas essenciais. Isso vai impactar diretamente o quê? No seu estilo de vida e nos seus investimentos. Então, para estilo de vida, o que que vai sobrar aqui para estilo de vida? Quase nada, 25%, se a gente considerar. Quando, na verdade, a gente deveria ter de estilo de vida 30% para o nosso estilo de vida. Porque também, se a gente só guarda, a gente entra num problema que eu li há muitos anos atrás, no livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Nesse livro, o Gustavo fala, embora você precise fazer uma reserva, você também precisa fazer o dinheiro circular, né? E aí quando a gente também entra em um outro assunto que se chama energia, e a gente, né, faz esses pagamentos, pensando esse pagamento, que esse dinheiro vai abençoar outras famílias, porque quando você paga uma conta de luz, imagina quantos funcionários você está pagando com essa pequena parte que você está pagando da conta. Então, tira aquela sensação e aquela crença do eu só pago boleto. Não, você ajuda a economia a acontecer. Você ajuda a economia a acontecer. Você está ajudando outras famílias quando você faz um pagamento. Então, pensar dessa forma muda o foco. Isso faz com que você vibre mais positivamente e você atraia mais riqueza. Então, é importante a gente começar a criar esse tipo de consciência. Às vezes a gente paga, vou dar um exemplo. Na época que eu trabalhava lá na empresa, a gente tinha mais ou menos uns 100 funcionários. Só de INSS a gente pagava um carro de luxo todos os meses. Então, imagina o que é você pagar de imposto, de um único tipo de imposto, né? Porque era um único imposto que a gente pagava, só da folha de pagamento, só do INSS era um carro de luxo, fora todas as outras coisas. E às vezes eu pagava com pesar. Do tipo, poxa, esse dinheiro, eu sei que pode ser que essa pessoa nem consiga aproveitar esse imposto, mas tem que pagar. Ok, a gente pagava. E aí eu comecei a mudar um pouco esse pensamento. Se eu estou pagando imposto, é porque eu estou faturando. E se eu estou faturando, é porque está tudo bem, eu estou sustentando outras famílias. Então é importante a gente ter um pouco dessa visão, sabe? De que não é despesa só, não é só pagar boleto, né? E aí, por isso que é importante ter esse estilo de vida também. De você ter um dinheirinho para você pagar uma academia, para você pagar um salão, para você, né, pagar alguma coisa que você queira para você, para melhorar o seu conhecimento. Conhecimento é a base de tudo. Quanto mais você investir em conhecimento, e aí a gente tem desde o conhecimento do livro, que custa no máximo em uns R$ 80, R$ 100 for um livro muito caro.
Até você pagar um curso para você se aprimorar, né? Você aprender. Então, invista em conhecimento. Livro é a forma mais barata de você investir em conhecimento. Assinaturas, lazer, enfim, qualquer coisa que seja do seu lazer, é importante ter aí uma verba. Então, digamos que aqui a gente tenha, sei lá, que a gente gaste R$ 500. Tá, vai lá, 25%. Ainda sobrou 5%. Esse 5% vai ser ou da reserva financeira, ou vai ser das suas metas de médio prazo, ou vai ser sua liberdade financeira. O que que é essa liberdade financeira? É quando você começa a investir dinheiro para o futuro. Para que daqui a 20 anos, quando você for se aposentar, daqui a 25 anos, 30 anos, quando você for se aposentar, você tenha uma reserva para você viver o resto da vida. Então, isso é liberdade financeira. Por isso que é importante você ter em mente. Mas primeiro, a gente vai construir a reserva financeira, que eu vou falar agora, que é o próximo assunto. Ok, então, com relação ao orçamento, por isso é importante a gente acompanhar, voltando aqui um pouquinho, né, para a gente pensar. Fluxo de pagamento, classificação dessas despesas, entender com que você gasta mais, para que daí você comece a pensar nas suas metas, no seu planejamento, que é quanto eu vou gastar. Primeiro, o ideal é você pensar, né, avaliar. Bom, despesa essencial é aquela que eu não vou ter como mudar. Quanto que eu gasto hoje? Eu não tenho controle sobre o preço do metro cúbico da água, por exemplo. Ele vai oscilar, conforme o governo estabeleceu, conforme a companhia estabelecer. Mas eu tenho como economizar, gastar menos água, de repente, né? De repente eu estou com um vazamento em casa e eu estou deixando de consertar aquele vazamento porque eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para vir consertar e eu estou com a torneira aberta, tá vazando dinheiro ali, que água é dinheiro, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho sobre essas considerações. Tá, vamos lá. Até me lembrei aqui de uma dica, eu vou anotar aqui só para não me esquecer para vocês, que é sobre seguro. Depois eu falo. Então, bora lá. Aí a gente comparou, né? Quanto que eu ganhei, quanto que sobrou, né? Quanto que teve de despesa. Daí a gente consegue ver se a gente ficou positivo ou negativo. E depois a gente faz, então, essa separação, que tem a ver com a avaliação dos gastos conforme a classificação. Então, estabelecer metas para acompanhar quanto eu vou gastar com cada tipo de despesa. E aí, metas factíveis, tá, gente? Não vai logo da meta, sei lá, diminuir 100% de uma verba que você sabe que você não vai ter como diminuir, né? Então, vamos ser bem pé no chão mesmo. Às vezes, mudar um pouco o foco de onde você está gastando seu dinheiro, fazer aquelas perguntas, né? Eu realmente preciso dessa bolsa, eu realmente preciso desse sapato, eu realmente preciso comprar essa roupa para os meus filhos, será que não está dando ainda? Sei que as crianças crescem e a gente acaba tendo muito gasto com vestuário, né? Mas será que eu não consigo otimizar e pensar em comprar num brechó que é mais barato e manter meus filhos bonitos, arrumados, mas, né, com preço mais em conta, comprar de segunda mão? Hoje é muito comum isso, né? Eu compro coisas de segunda mão também, compro livros de segunda mão, por que não, né? Então, pensem nisso. Passo 3, a gente vai otimizar o fluxo de caixa. O que que é isso, Vanessa? Quando você observar todas as suas despesas e você verificar que a conta, por exemplo, eu recebo dinheiro, digamos, dia 5, né? Você recebe dinheiro dia 5. E suas contas estão vencendo todas antes do dia 5. E aí você não tem dinheiro para pagar, porque você só vai ter dinheiro quando chegar no dia 5. Então, esse tipo de otimização do fluxo é importante. A gente fez isso uma vez quando eu estava como subsíndica do condomínio, e lá a gente recebia o dinheiro dos moradores no dia 5. E tinha um tantão de coisa para pagar antes. Então, o que que a gente fez? Vamos mudar a data do recebimento do condomínio e vamos mudar também, nesse caso era possível, né? E mudar a data dos vencimentos. Então, por exemplo, não faz sentido eu pagar água, luz, telefone no dia 1º, se eu só recebo dinheiro no quinto dia útil do mês.
Então, esses pagamentos, eles têm que acontecer depois. Então, bota lá para o dia 10, dia 15. Normalmente eles têm datas fixas. Da mesma forma, o cartão de crédito. Às vezes, para você se reorganizar financeiramente, eu precisei fazer isso há uma época atrás, é você ter mais de um cartão de crédito, e com esses dois cartões de crédito, você ter datas diferentes de pagamento. Então, com um cartão eu tinha data, por exemplo, dia 5 e o outro eu tinha dia 15. Por quê? Porque se fosse uma despesa muito alta, e eu sabia que eu não ia ter dinheiro para aquele, né, naquele curto período, eu ia conseguir pagar no outro mês. Ou você fazer o seguinte, ó, Vanessa, eu tenho hoje, sei lá, 3 cartões de crédito, e eu quero ter um único cartão de crédito, porque eu quero organizar todas as minhas despesas em um único cartão só. A gente vai falar sobre milhas aéreas, mas é legal também fazer isso para você otimizar e negociar com esse cartão. A cada 6 meses você pode negociar o, o valor do limite. Então, se você é uma pessoa que gasta no cartão e paga o cartão, a cada 6 meses, alguns cartões um pouco antes, você consegue ir negociando para que ele vá aumentando esse limite conforme você vai gastando, para que você possa concentrar tudo em um cartão de crédito só. Outra coisa que você pode fazer também é alterar a data de vencimento desse cartão. Então, uma vez a gente precisou a gente estava com a expectativa de um recebimento, esse dinheiro não entrou, mas tinha uma despesa que foi feita no cartão, então eu negociei a data de vencimento do cartão. Claro que quando esse cartão venceu mais para frente, então eu ganhei aí pelo menos uns 15 dias, a despesa estava maior, porque eu fui gastando também nesse período. Mas eu me organizei financeiramente. Então, às vezes, é uma saída também. Outra saída é você pagar com esses aplicativos que eu falei que hoje em dia tem. Então, a gente tem hoje o PicPay, por exemplo, o Mercado Pago, que você paga uma taxa, e aí tem que avaliar se vale a pena ou não pagar essa taxa, mas muitas vezes ela é menor do que juros, por exemplo, do cartão, juros, por exemplo, da sua conta bancária, né, do cheque especial. Então, quando você paga essa conta por esses aplicativos, você vai pagar através do cartão. E aí, dependendo da data do seu cartão e do fechamento, você vai ganhar mais um mês para pagar de fato a fatura do cartão. E aí você também é uma forma de você fazer essa reorganização das suas despesas. Eu ajudo você a fazer isso também lá, se for esse o seu problema, né? Lá no programa Mãe CEO, a gente tem aí um módulo só para falar de dinheiro. Então, você pode utilizar um dos seus encontros, né, individuais para a gente trabalhar sobre isso também, tá? É possível. E eu posso te ajudar. Bom, otimização de fluxo de caixa, então a gente já falou. Realizar essa faxina financeira, o que que é isso? Às vezes você está pagando lá Netflix, você está pagando, sei lá, 3 streamings e você poderia estar pagando um só. Ou então você está pagando o streaming para ter, né, em 2 locais, 2 pessoas assistirem simultaneamente, e na verdade você está vendo que no dia a dia isso nem acontece, é muito raro de 2 pessoas estarem utilizando simultaneamente. Então, por que não renegociar e colocar no valor mais baixo, que é para que uma pessoa só tenha acesso? Existe hoje também no Mercado Livre, se você utiliza muito o Mercado Livre, formas de você já estar ali por conta da sua pontuação, ganhar o acesso aos streamings. Então, fiquem antenadas com esse tipo de coisa. Às vezes também, por exemplo, aqui em casa a gente compra muito livro, então eu compro muito Amazon. O que eu faço para poder, né, tentar dar uma economizada? A gente paga o mensal do frete, porque a Amazon tem o Amazon Prime, e aí com isso, atualmente, a Amazon Prime também já me dá esse canal de streaming se eu quiser assistir um filme. E mais, eu não faço a compra direto na Amazon, eu compro através da Livelo. Então, eu entro no meu aplicativo da Livelo e ganho pontos 2 vezes. Eu ganho ponto do cartão de crédito e ganho ponto porque a Livelo vai me dar ponto porque eu comprei através do link Livelo Amazon. Então, tudo isso são formas de você acumular milha, forma de você economizar, porque lá na frente essas milhas viram dinheiro e lá na frente essas milhas viram a viagem dos sonhos. Então, tudo isso é importante que a gente faça essa análise mesmo financeira, tá? Passo 4.
né? E o último, tá? Estabelecer o valor da sua reserva de emergência. O que é isso, Vanessa? Lembra que a gente conversou sobre ter um percentual da sua renda separada para uma emergência. Só que o que acontece? E aí aqui eu vou falar de uma crença que eu tinha e que só numa mentoria eu me dei conta, que foi a seguinte, eu passando como mentorada, né? Mentoria de finanças. Todo mundo precisa de mentoria, gente, na vida. E aí eu me dei conta que eu achava que todo o dinheiro que a gente guardava era reserva de emergência. E eu sempre tinha uma ansiedade muito grande quando eu precisava usar esse dinheiro, seja para lazer, seja para uma viagem, seja para uma emergência de fato. Eu sempre ficava muito angustiada. E aí nunca sobrava de fato um dinheiro. Então, essa pessoa, né, essa mentora, ela me chamou a atenção para isso. Ela falou assim, Vanessa, reserva de emergência tem um valor, tem um teto. Você não vai precisar ter além dessa reserva de emergência. O que for além vai ser para o futuro, ou para suas metas de longo prazo, ou para a sua reserva futura mesmo, né? Sua aposentadoria. E isso foi para mim, assim, libertador. Então, hoje você tem aqui, vamos pensar que você é autônoma, ou se você é CLT, ou se você é funcionária pública, ok? Se você não trabalha, vamos pensar aí no seu marido, e se os dois trabalham, vamos pensar no meio termo. Então, por exemplo, digamos que você seja autônoma e que seu esposo seja CLT. Quem é autônomo deveria guardar 12 vezes o valor dos custos essenciais. As despesas essenciais. Quais são as minhas despesas essenciais, Vanessa? A gente conversou isso lá na planilha, ó. Aluguel, alimentação, condomínio, energia, internet. Quanto que deu? Ah, deu R$ 1.500. Então, quanto que tem que ser a minha reserva financeira? Então, vou colocar aqui só o total. Eita, só para a gente se basear. A minha reserva financeira, se eu for autônoma, é 12 vezes esse valor. Então, eu tenho que somar R$ 18.000, porque se eu ficar um ano sem trabalho, eu tenho aí esse dinheiro para pagar a minha reserva, né? Os meus custos essenciais, minhas despesas essenciais. E se eu for CLT? Como CLT, a gente tem aí FGTS, né? É, o aviso prévio, tem um pouco da receita que entra, né, nesse período em que você é desligado. Então, o ideal da CLT, a gente calcula aí 6 vezes o valor das suas despesas essenciais. Então, aí é 1.500 vezes 6, que daria 9.000. Juntei os 9.000, beleza, tá ok, beleza. Agora, tudo que sobrar não vai mais para reserva. Tudo que sobrar vai para as despesas, o seu planejamento futuro. Ou de médio e longo prazo, né? Algo que você queira fazer, uma viagem, um curso, enfim. Ou para o seu futuro mesmo, sua velhice. E se eu for funcionário público? As chances de um funcionário público ser desligado são muito menores, né? Então, por isso, se você for funcionário público, você considera aí 3 vezes o valor suas despesas essenciais. Aí vamos lá, vamos para a realidade. Ah, Vanessa, eu sou autônoma, meu marido é CLT, e aí? E se você for conservadora, faça vezes 12, por que não? Já que a gente tem aí duas receitas somando. Mas se você for um pouco menos conservador, você pode colocar 6, ou você pode considerar 9. Esse valor, né, é, ele pode dar uma mexida, você pode mexer nesse valor desse percentual, tá? Mas é só para você ter uma ideia do quanto é o teto da sua reserva financeira. Ok, dito isso, já chegando aí ao fim, a gente vai falar sobre algumas dicas e situações que você pode fazer para otimizar o controle das finanças da sua casa e também pensar em uma renda extra. A gente falou aí de milhas. Milhas aéreas, elas não são só milhas para você acumular, para você viajar. Elas são dinheiro e você pode estar aí perdendo muito dinheiro de contas que você naturalmente já paga. Aí você pode dizer assim, ah, Vanessa, mas eu não tenho limite de cartão de crédito. Ok, tudo é um começo.
Você vai começar com um limite mais baixo, tudo que você puder gastar com aquilo, com cartão, você vai, né, pagar com cartão. É um pão, paga com cartão de crédito. Um remédio, paga com cartão de crédito. Mas lembrando que você tem que ter o controle, né, daquela primeira planilha que a gente apresentou, do quanto você está gastando. Para também você não perder esse controle e achar que cartão de crédito você pode gastar que você não vai nunca pagar, né? E juros de cartão são os piores. Então tem que ter um pouco de pé no chão quanto a isso, tá? Ficar acompanhando, ver a fatura, se está ok, se, né, o valor está já dentro daquilo que você esperava para pagar. Então tem que ficar atento a isso. E aí, conforme for passando o tempo, você vai pedindo para que esse cartão ele aumente o limite. E normalmente eles aumentam, às vezes um pouquinho no começo, mas conforme vai passando o tempo, e vocês também, óbvio, vão aí descobrir formas de renda extra e vão poder acumular mais. Então, nesse caso, vocês vão aumentando também esse cartão. Usa o cartão no nome de quem? O titular do cartão é quem detém as milhas. Então, por mais que, sei lá, o titular seja você e seu marido, seu dependente, tudo vai cair no seu CPF. Então, é importante que tudo aconteça, quando é cartão de crédito e quando é milhas, num único CPF, para ficar mais fácil você negociar essas milhas, tá? Na hora que você for trocar, na hora que você for vender, é importante ter que seja num único CPF. Eu vou fazer um dia aí uma aula só falando sobre milhas, porque é muito assunto, mas eu quero que vocês já pensem nessa coisa do cartão de crédito como uma forma de vocês acumularem milhas e também, né, exatamente por isso ter uma renda extra. Organizar as datas de pagamento. Não dê uma data aleatória do pagamento das contas. Você tem, muitas vezes, o poder de escolher a data de pagamento. Então, negocie sempre uma data. Quanto mais concentrada for, melhor para você, porque você não precisa ficar fazendo todo dia pagamento. Então, normalmente eu concentro o que dá para concentrar no início do mês. Tem coisas que não tem jeito, que tem que ser no fim do mês, porque não dá para negociar, e no meio do mês. Então, eu tenho pelo menos 3 datas aí: início, meio e fim do mês. Mas você poderia ter, por exemplo, tudo numa data só, se você, né, conseguir organizar isso. E essa data ela tem que ser sempre posterior ao seu recebimento, para que quando você receba o dinheiro, você já, quando a conta chegar, você já tem o dinheiro para pagar aquela conta, tá? Outra coisa, vamos pensar em alternativas de renda extra. Então, às vezes, fazer é, salgado, bolo, brigadeiro. Eu vejo muitas mães fazendo brigadeiro e os filhos mesmo já começam a trabalhar e vender isso na escola. Então, é também legal que você está ensinando indiretamente a educação financeira para esse filho. Trabalhar no digital também é algo que tem muito serviço hoje no digital sendo ofertado aí no mercado. Então, às vezes, investir numa determinada área que você possa prestar um serviço e começar a se inserir nesse mercado é algo que dá para fazer de casa, é algo que dá para dividir o seu tempo. Então, assim, voltando um pouquinho aí na minha história, né, que eu tive uma avó muito tudo que ela escrevia, né? Ela deixou um livro para mim, e aí tudo que ela escrevia era sempre assim, muita luta, muita guerra, muita dificuldade, porque ela precisou trabalhar também. Então, para ela era muito difícil, para minha mãe também teve que optar entre uma coisa e outra. A gente vive um momento que é possível a gente ter também o nosso trabalho, se a gente quiser, né? Então, é possível, assim, ter um trabalho de casa, home office, algo que dá para você fazer, e não só aquele trabalho tradicional que a gente está acostumado a ver de CLT. Então, vamos pensar um pouquinho nessas possibilidades. E cuidar das milhas é uma fonte de renda extra. Você já imaginou tudo que você já paga hoje, que você já faz, sobrar dinheiro, né, com essas milhas, ou você vender e fazer uma viagem, e aí essa viagem, ela não necessariamente ela precisa ser uma viagem, né, para fora do país, pode ser uma viagem ali perto, porque vai ter um dinheiro para isso, ou não também, ou você usar esse dinheiro para investir num negócio, de repente. Então, vamos começar a pensar nessas outras possibilidades também que são legítimas, tá? Aí eu anotei aqui por último, né, que eu me lembrei do seguro, que é o seguinte, ó. Você pode fazer um seguro da sua casa, que é o seguro residencial, é um seguro que não é muito falado, e esse seguro ele tem um valor muito pequeno, baseado no que ele pode te proporcionar
de resultado. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você que tem uma situação que você queime a televisão. Você concorda que você vai precisar comprar uma outra televisão porque queimou, já era, não tem jeito. O seguro, e aí você avalia a cobertura desse seguro, ele vai te dar uma cobertura, e isso vai onerar no valor também, né? Mas digamos que você tem lá uma cobertura você paga R$ 200 no ano, e você tem aí uma cobertura de R$ 5.000 de danos elétricos. Aí teve um dano elétrico. E aí você segue o procedimento do que o seguro pede para você seguir, abre o chamado, leva nos lugares que eles recomendam. E aí, com esse laudo, você recebe o dinheiro do que você compra a televisão e recebe o dinheiro do seguro, né? Do valor lá. Claro que às vezes tem um valor que você precisa pagar, né? Da franquia, como é a franquia de carro, mas você economizou. Ah, Vanessa, nossa, mão de obra é muito cara, às vezes eu preciso contratar um encanador, às vezes eu preciso contratar um eletricista. O seguro tem esse tipo de cobertura. Claro, converse com o seu corretor, né? Mas normalmente ele tem essa cobertura de, sei lá, 3 atendimentos para cada área dessa. Então, por exemplo, aqui em casa, estou com um problema agora da minha pia que está vazando da cozinha e da minha pia que está vazando do banheiro. Vou chamar o seguro. Eu não vou pagar uma pessoa para consertar 2 pontos. Já está pago, eu já paguei o seguro da casa, né? Então, mesmo que você more de aluguel, mesmo que você não seja casa própria, você pode fazer um seguro. E isso é gerenciar o dinheiro. É você estar pensando no longo prazo. Então, é, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que tem uma geladeira, ela pagou não sei quantas vezes a geladeira, se deve estar pagando até hoje, a geladeira dela saiu da garantia e queimou. E aí, ela está tendo que pagar essa geladeira, teve que pagar o conserto da geladeira, porque ela não tinha um seguro. E qualquer pessoa pode ter um seguro. Esse seguro ele pode aumentar ou diminuir de acordo com o que você vai colocando ali de itens. Tudo isso a gente fala também no programa Mãe CEO, se for, né, essa questão, né, de gerenciamento de finanças. Então, assim, o que que é o programa Mãe CEO, gente? É a gente trabalhar as áreas da vida como se a gente fosse uma empresa mesmo, né? E aí eu vou gerenciar a família, eu vou gerenciar que tem a ver com a gestão de pessoas, né? Eu vou gerenciar a minha cultura organizacional, qual é a cultura da minha família, o que a minha família, quais são os valores da minha família, para onde a gente está indo, e está tudo alinhado, né? Questões financeiras também, como eu posso trabalhar a questão financeira. Então, se você tem interesse em fazer parte desse programa, você precisa entrar em contato conosco no nosso WhatsApp para ver, né, quando que libera a vaga ou entrar na fila de espera para iniciar esse programa, porque realmente vale muito a pena. Isso foi o que eu fiz na minha vida durante todos esses anos, né, de casada. Eu trouxe toda a minha experiência e a minha bagagem empresarial, né, e também do corporativo e tudo que eu aprendi na Ambev, eu trouxe isso para dentro da minha família intuitivamente. E aí eu resolvi criar esse método para que a gente possa ter realmente um passo a passo. Muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Então, trazer esse conhecimento para vocês, porque vocês não são apenas donas de casa, não são apenas mães, nem apenas mulheres, vocês são mães CEOs. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus. E eu espero que essa aula tenha feito diferença na sua vida.